O juiz bateu o martelo e disse: defiro, a requerida pagará pensão alimentícia ao requerente no valor de R$ 4.500 mensais, com desconto em folha de pagamento retroativo à data da citação. Renata ficou branca, literalmente branca. As mãos dela tremeram segurando a caneta Montblanc que ela tinha comprado com meu dinheiro 3 meses atrás. O advogado caro que ela contratou, Dr. Fabrício, aquele que cobra R$ 800 a hora e usa terno italiano, tentou falar alguma coisa, mas o juiz já tinha se levantado. Sessão encerrada. Eu olhei para ela. Não sorri. Não precisa sorrir quando você ganha. Só olhei. Aquele olhar que dizia tudo. Você tentou me humilhar e agora vai pagar, literalmente. Saí do Fórum de São Paulo, Barra Funda, com meu advogado, Dr. Rogério, um cara de 60 anos que trabalhou 30 anos como defensor público antes de abrir escritório próprio. Ele sabia cada vírgula da lei, cada brecha, cada precedente, e ele custava metade do preço do palhaço dela. Gustavo, ele me disse no elevador. Eu avisei ela, mandei 3 propostas de acordo. Ela recusou todas porque achou que ia te esmagar. O orgulho sai caro mesmo. 4.500 por mês. 54 mil por ano, saindo direto da folha de pagamento de uma funcionária pública federal que ganhava 32 mil líquidos. Ela ia sentir. Toda vez que abrisse o contra-cheque e visse aquele desconto. Todo santo mês. Por no mínimo 3 anos até eu me recolocar profissionalmente. Se você não aceita deslealdade e acredita que o mundo dá voltas, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade. Deixa eu voltar 6 meses. Porque essa história não começou num tribunal. Começou numa noite de quinta-feira, eu sentado no sofá do nosso apartamento em Pinheiros, escrevendo o 10º capítulo de uma autobiografia para um empresário do agronegócio que pagava 15 mil pelo projeto completo. Renata chegou em casa às 11 da noite. De novo. Nos últimos 2 meses, ela tinha começado a chegar tarde, sempre com desculpa. Reunião que estendeu, jantar com equipe. Evento do trabalho. Renata era auditora fiscal da Receita Federal, cargo que ela conseguiu depois de 3 anos estudando 12 horas por dia. Quando a gente se conheceu, ela ainda estava no cursinho preparatório, morando com a mãe numa kitnet em Osasco, comendo miojo para economizar dinheiro da passagem. Eu era ghostwriter freelancer, trabalhava de casa escrevendo livros, artigos, roteiros e biografias para quem pagasse. Ganhava bem? Dependia do mês. Tinha mês de 20 mil, tinha mês de 5. Mas eu tinha aprendido com meu pai, que era contador, uma coisa fundamental. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Enquanto Renata estudava, eu investia. 50% de tudo que eu ganhava ia para investimentos. Bitcoin em 2016, quando ninguém levava a sério. Ações de tecnologia americana através de uma corretora internacional. Um apartamento pequeno em Praia Grande que eu alugava por temporada. Tudo no meu nome, tudo adquirido antes do casamento, tudo em regime de separação total de bens. Uma exigência minha que ela achou ofensiva na época, mas acabou aceitando porque estava sem grana e precisava de alguém que pagasse as contas enquanto ela estudava. Eu paguei o cursinho dela, os livros, a inscrição do concurso. Quando ela passou, eu paguei a festa de comemoração num rodízio de carnes em Moema, 140 pessoas, R$ 8.000 no cartão de crédito. Ela chorou de emoção. Me abraçou na frente de todo mundo e disse: "Você sempre acreditou em mim. Agora a gente vai crescer junto." Crescer junto, que piada. Quando ela foi nomeada e começou a ganhar os 32 mil líquidos, a primeira coisa que ela fez foi comprar um Audi A3 0 km. Financiado, claro, porque ela queria começar a construir crédito. Depois foi a academia cara, aquela rede Smart Fit Premium que custa 250 por mês. Depois foram as roupas, Zara, Animale, Farm. Todo sábado, shopping. Toda semana, uma sacola nova. Gustavo, eu mereço. Eu estudei tanto, me privei de tanta coisa. Agora é minha hora. Sua hora. Beleza. Eu não liguei.
Continuei trabalhando, pagando metade das contas do apartamento alugado onde a gente morava, escrevendo até de madrugada para entregar projetos. Porque ghostwriter não tem horário. Você trabalha quando o cliente precisa, não quando você quer. E foi aí que começaram os comentários. Gustavo, você não vai procurar um emprego fixo? Emprego fixo? É, CLT, com FGTS 13º. Essa coisa de freelancer é muito instável. Eu ganho bem assim. Ganha? Semana passada você disse que só tinha fechado um projeto de 3 mil, mas no mês passado eu fechei 20. Mas é irregular. A gente não consegue se planejar. Planejar. Ela, que gastava 3 mil por mês em bobagem, queria planejar. E os comentários pioraram. Na frente das amigas dela, funcionárias públicas também, mulheres que tinham casado com médicos, advogados, engenheiros. O Gustavo trabalha em casa, ele é escritor. O tom. Aquele tom. Como se escritor fosse menos que as outras profissões. Como se trabalhar de casa fosse vagabundagem. Um dia, eu estava na cozinha fazendo café quando ouvi ela no quarto, ao telefone com a irmã, a Bruna. Eu não aguento mais, Bruna. O cara fica o dia inteiro de bermuda e chinelo na frente do computador. Parece um desempregado. E quando a gente sai com as minhas amigas, ele não tem assunto. Fica quieto no canto. Me dá vergonha. Vergonha. Eu que paguei para ela estudar. Eu que segurei a barra quando ela não tinha nada. Agora que ela tinha um contra-cheque gordo, eu virei vergonha. Engoli seco. Fiquei na cozinha. Não falei nada. Porque eu tinha aprendido uma coisa importante trabalhando com biografias de empresários bem-sucedidos. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite e prepare-se. Comecei a observar, em silêncio, cientificamente. Ela chegava tarde, sempre com desculpa diferente. O celular dela, que antes ficava jogado em qualquer lugar, agora estava sempre com ela, no banheiro, na cozinha, na cama, com a tela para baixo. Uma noite, ela saiu para tomar banho e deixou o celular na mesa. Tocou uma notificação. Eu nem ia olhar, mas vi o nome na tela. Rodrigo. A mensagem dizia: "Tô com saudade. Amanhã a gente se vê?" Rodrigo. Com coraçãozinho. Tirei foto da tela com meu celular. Não falei nada. Deixei ela voltar do banho, pegar o telefone, responder a mensagem sorrindo. Durante 2 semanas documentei tudo. Horários que ela saía, horários que ela voltava, despesas estranhas no cartão de crédito dela. Ela tinha aberto uma conta conjunta comigo anos atrás para facilitar, mas agora pagava tudo no cartão pessoal dela. Mas eu tinha acesso ao extrato do banco porque a conta ainda estava compartilhada, só não usávamos mais. Hotéis, restaurantes caros, uma compra de R$ 250 numa sex shop online, um Uber para um endereço em Moema que eu joguei no Google Maps, prédio residencial de alto padrão. Rodrigo morava lá. Descobri pelo Instagram dele. Rodrigo Bastos, 38 anos, sócio de uma importadora de eletrônicos, casado, 2 filhos. Ela estava tendo um caso com um homem casado. Continuei em silêncio, trabalhando normalmente, cumprimentando ela, perguntando do dia dela, agindo como se nada tivesse acontecido, porque eu estava montando meu tabuleiro, juntando provas, esperando o momento certo. E o momento certo chegou numa terça-feira. Ela chegou em casa às 6 da tarde, mais cedo que o normal. Eu estava na sala revisando um roteiro de podcast sobre empreendedorismo. Ela sentou do outro lado do sofá, respirou fundo. Gustavo, a gente precisa conversar. Fechei o notebook. Sobre nós. Ela olhou para as próprias mãos. Unha feita esmaltada de vermelho, anel de compromisso que eu dei no nosso 2º ano juntos. Eu não sou mais feliz nesse casamento. Por quê? Porque a gente quer coisas diferentes da vida. Eu quero estabilidade. Você quer ficar nessa vida de freelancer eterno. Eu quero construir patrimônio. Você quer viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Eu que tinha quase R$ 800 mil investidos em cripto e ações internacionais que ela não fazia ideia que existiam. E o que você propõe? Divórcio, mas de forma civilizada. A gente divide o que é do casal, cada um segue sua vida. E o que é do casal, Renata? A gente alugava o apartamento, então isso não entra.
Mas você vai precisar se virar. Eu não vou mais poder te sustentar. Sustentar. Como se ela tivesse me sustentado algum dia. Caia tem mais, ela continuou. Eu vou precisar de uma ajuda sua, financeira, até você se recolocar no mercado. Pensei que tinha ouvido errado. Como assim, ajuda financeira? Pensão alimentícia, Gustavo. É um direito meu. Eu me acostumei com um certo padrão de vida durante o casamento. Se a gente se separar, você precisa me ajudar a manter esse padrão até eu me estabilizar sozinha. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria explodido ali mesmo ou esperado? Me conta nos comentários. Eu ri. Não pude evitar. Ri alto, daquele jeito que ela odiava, quando eu achava alguma coisa absurda demais. Você acha engraçado? Acho. Você ganha 32 mil por mês. Eu ganho, quando vai bem, uns 15, 20, e você quer pensão de mim. A lei me garante. E, além disso, a maior parte das suas despesas eu paguei nesses últimos 2 anos. Agora é sua vez de retribuir. Ela já tinha consultado advogado. Já tinha estudado a jogada. Já tinha decidido tudo sozinha. Beleza, Renata. Se é isso que você quer, a gente faz o divórcio. Ela piscou. Não esperava que eu aceitasse tão fácil. Sério? Sério. Mas eu também quero fazer do jeito certo. Vou contratar um advogado, a gente formaliza tudo direitinho, sem briga. Ótimo. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem acha que acabou de ganhar. Eu já tenho um advogado. O Dr. Fabrício. Ele é o melhor da área. Que bom, eu vou procurar um também. Ela se levantou. Pegou a bolsa. Vou dormir no quarto de hóspedes até a gente resolver isso. Sem problema. Naquela noite, eu não dormi. Sentei na varanda do apartamento, aquela varandinha apertada que dava para uma rua barulhenta de pinheiros, e fumei 3 cigarros. Eu tinha parado de fumar 5 anos atrás, mas guardava um maço de Marlboro no fundo da gaveta para emergências. Aquilo era uma emergência. No dia seguinte, liguei para o Dr. Rogério. Um cliente antigo, um empresário de logística, tinha me recomendado ele anos atrás, quando eu precisei revisar um contrato. Dr. Rogério era o tipo de advogado que não fazia rodeios, direto, eficiente, sem frescura. Marquei uma reunião no escritório dele, um prédio comercial antigo no centro, longe das torres espelhadas da Faria Lima. Sala simples, livros de direito empilhados, cheiro de café forte. Contei tudo. Mostrei as provas do caso extraconjugal. Mostrei os extratos de gastos dela. Expliquei que ela ganhava o dobro de mim no papel, porque minha renda variava. E eu sempre declarava menos do que realmente ganhava. Uma estratégia legal, já que parte dos meus ganhos vinham de contratos internacionais pagos em dólar direto em conta offshore. Dr. Rogério ouviu tudo. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou com a gravata e sorriu. Gustavo, ela cometeu o erro clássico. Qual? Ela acha que a lei favorece mulher por padrão, mas a lei brasileira mudou. Desde 2002, a pensão alimentícia não é mais automática. Ela depende de 3 fatores: necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga e proporcionalidade. E no seu caso, ele abriu um caderno, começou a fazer contas. No seu caso, ela ganha mais, muito mais. Oficialmente, você está numa situação vulnerável. Renda variável, sem FGTS, sem 13º. Ela tem tudo isso. Salário fixo, estabilidade, benefícios. E aí? Aí que a gente vira o jogo. A gente pede pensão para você. Eu fiquei em silêncio, processando. Você está falando sério? Completamente. A lei é clara. O cônjuge que tem maior capacidade financeira deve prover alimentos ao que está em situação de vulnerabilidade, independente de gênero. E o juiz vai olhar a folha de pagamento dela, 32 mil líquidos, e vai olhar suas últimas declarações de renda, que são muito menores. Matematicamente, você tem direito. Mas eu não preciso. Eu tenho dinheiro investido. Ela não sabe disso. E o que você tem investido é patrimônio pessoal, adquirido antes do casamento em regime de separação total. Não entra na conta. Para efeitos legais, você é um freelancer com renda instável que precisa se restabilizar após um divórcio. Era perfeito. Juridicamente perfeito.
E quanto eu posso pedir? Depende. Normalmente, pensão alimentícia fica entre 15% e 30% do salário líquido de quem paga. No caso dela, seria entre 4.800 e 9.600 por mês. Mas a gente tem que ser estratégico. Se pedir muito, o juiz pode achar abusivo. Eu sugiro pedir 6.000 e aceitar negociar para uns 4,5. É um valor que ela vai sentir, mas que não é absurdo a ponto de soar vingança. 6.000 reais por mês. Da mulher que me chamou de vagabundo para a irmã dela, que estava traindo eu com um cara casado, que queria me espremer pensão achando que eu era otário. Faz o processo. Tem certeza? Porque se a gente entrar com isso, ela vai surtar, vai tentar negociar. E você tem que estar preparado para levar até o fim. Eu tô preparado, Dr. Rogério sorriu. Então vamos à guerra. 2 semanas depois, Renata foi citada. Ela recebeu a notificação em casa, entregue por um oficial de justiça numa manhã de sábado. Eu estava na sala quando o interfone tocou. Ela atendeu, achou estranho, desceu para receber. Quando voltou, estava com um envelope pardo na mão e uma cara de confusão. Abriu ali mesmo, na frente de mim. Leu de novo. As mãos dela começaram a tremer. Que porra é essa? É uma ação de alimentos. Tô pedindo pensão. Você tá pedindo pensão? De mim? Por que não? Você ganha mais. Você tem estabilidade. Eu sou freelancer. A lei prevê isso. A lei não prevê homem pedindo pensão de mulher. Prevê sim, tá no Código Civil, artigo 1694. O Dr. Rogério explicou tudo certinho. Quer ler? Ela amassou o papel, jogou na mesa. Isso é ridículo. Você tá fazendo isso para me humilhar. Eu? Não fui você que disse que ia pedir pensão de mim? Eu só tô usando o mesmo direito. Eu preciso da pensão, você não. Como você sabe que eu não preciso? Você sabe quanto eu ganho por mês, quanto eu gasto, quantas contas eu tenho que pagar. Ela ficou muda, porque ela nunca tinha perguntado, nunca se importou. Só assumiu que eu era um fracassado ganhando migalhas. Você é um filho da puta, Gustavo. Talvez, mas um filho da puta que sabe usar a lei. Ela ligou para o Dr. Fabrício no mesmo dia. Eu ouvi a conversa do quarto, ela gritando no telefone, dizendo que era absurdo, que o juiz nunca ia aceitar, que eu era um vagabundo tentando dar golpe. Dr. Fabrício deve ter dado a má notícia, porque depois de 15 minutos ela parou de gritar. Ficou em silêncio. Só ouvia. E quando desligou, ela veio até a porta do quarto onde eu estava. O Fabrício disse que você tem chances reais de ganhar. Eu sei. Ele disse que eu posso ter que pagar até 5.000 por mês. Eu pedi 6, mas aceito 4,5. Ela riu. Um riso nervoso, quase histérico. Você planejou isso, desde o começo. Você ficou quieto, juntando informação, esperando eu pedir divórcio, para poder me ferrar. Eu não planejei você me trair, Renata. Eu não planejei você me desrespeitar. Eu só me adaptei à situação que você criou. Me trair? Do que você está falando? Peguei meu celular, mostrei as fotos, as capturas de tela das mensagens do Rodrigo, os comprovantes de Uber para o apartamento em Moema, o extrato do cartão com o hotel nos Jardins. Ela ficou pálida. Você invadiu meu celular? Não invadi nada. As notificações aparecem na tela e o extrato bancário da conta conjunta é meu por direito. Você cometeu adultério e tem provas documentadas. Se você quiser levar essa guerra para o lado moral, a gente leva. Mas eu garanto que você sai perdendo. Ela sentou no chão. Literalmente. Deslizou pela parede e sentou as mãos na cabeça. O que você quer? Eu quero o divórcio, sem partilha, já que a gente tem separação total de bens. E eu quero a pensão que a lei me garante. 4.500 por mês, por 3 anos, até eu me reestabilizar. E se eu não aceitar? Aí a gente vai para o tribunal. Eu apresento as provas do adultério. O juiz vê que você ganha mais, que você tem estabilidade, que você traiu, que você pediu divórcio. E aí, além de pagar a pensão, você ainda sai como culpada, o que pode afetar sua imagem no trabalho. Imagina a fofoca nos corredores da Receita. A Renata teve que pagar pensão para o ex-marido. Vai ser lindo. Ela chorou. Não aquele choro dramático que ela fazia quando queria algo.
um choro real de quem percebeu que perdeu. Eu só queria ser feliz. E eu também. Mas você escolheu ser feliz me humilhando. Agora aguenta. Dr. Fabrício tentou negociar. Ofereceu 2.000. Dr. Rogério recusou. Ofereceu 3.000. Dr. Rogério recusou. O processo foi para a audiência. E foi aí que aconteceu a cena que eu te contei no começo. A juíza, doutora Márcia Helena, uma senhora de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar firme, leu o processo inteiro. Olhou para Renata. Olhou para mim. A requerida aufere renda mensal líquida de R$ 32.000 como servidora pública federal. O requerente tem renda variável, com média de R$ 12.000 nos últimos 6 meses, sem qualquer vínculo empregatício ou garantia de continuidade. A legislação é clara. Independente de gênero, o cônjuge com maior capacidade contributiva deve prover alimentos ao que está em situação de vulnerabilidade econômica. Considerando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, defiro o pedido. A requerida pagará ao requerente pensão alimentícia no valor de R$ 4.500 mensais, com desconto em folha de pagamento. Bateu o martelo. Renata saiu do tribunal sem olhar para mim. Dr. Fabrício tinha uma cara de enterro. Dr. Rogério me cumprimentou com aquele aperto de mão firme de quem sabe que fez um bom trabalho. Parabéns, Gustavo. Justiça foi feita. Justiça. Será que era isso? Ou era vingança disfarçada de direito legal? Sinceramente, não me importava. No mês seguinte, o primeiro depósito caiu. R$ 4.500. Direto da folha de pagamento dela para minha conta. Eu olhei o extrato bancário e sorri. Sozinho na sala do apartamento novo que eu tinha alugado em Vila Madalena, um loft pequeno, mas estiloso, R$ 1.200 por mês. Usei os 3.300 restantes para comprar uma passagem para o Uruguai. Fiquei 2 semanas em Punta del Este, trabalhando de manhã, tomando vinho uruguaio à tarde, comendo bife de chorizo em Parrillas à noite. Tudo pago com o dinheiro dela. Postei fotos no Instagram. Não para provocar, só postei como qualquer pessoa posta quando viaja. Mas eu sabia que ela ia ver. Ela ainda me seguia. E eu sabia que ia doer. Porque enquanto eu estava na praia do Uruguai, ela estava num cubículo da Receita Federal, auditando empresas, lidando com contribuintes raivosos, levando bronca de chefe. E no fim do mês, quando abrisse o contra-cheque, ia ver aquele desconto. R$ 4.500, pensão alimentícia. Todo mês, por 3 anos. Quando voltei do Uruguai, minha irmã me ligou. Ela tinha encontrado com a Bruna, irmã da Renata, no supermercado. A Renata tá mal, Gustavo. A Bruna disse que ela tá tomando antidepressivo, que perdeu 8 quilos, que o Rodrigo terminou com ela porque achou que ela estava muito instável. E nada. Só achei que você devia saber. Obrigado pela informação. Desliguei. Não senti pena, nem satisfação. Só senti nada. Porque a verdade é que eu não fiz aquilo por vingança. Fiz por justiça. Ela quis usar a lei para me esmagar, achando que a lei era automaticamente do lado dela. Achou que por ser mulher, por ganhar mais, por ter estabilidade, ela podia pedir divórcio, ficar com tudo e ainda me fazer pagar por isso. Mas esqueceu uma coisa. A lei não tem gênero. A lei tem lógica. E quando você conhece a lógica, quando você tem as provas, quando você contrata o advogado certo e monta a estratégia certa, você vira o jogo. E o jogo virou bonito. Hoje, quase 1 ano depois, minha vida está melhor do que nunca. Terminei um projeto grande, uma autobiografia de um jogador de futebol aposentado, que me rendeu 50 mil. Investi tudo. Meu portfólio de criptomoedas valorizou 300% no último ano. Comprei outro apartamento em Praia Grande. Esse, para alugar para turistas, está me rendendo 4 mil por mês só de aluguel. Financeiramente, eu não preciso da pensão dela. Mas continuo recebendo, porque é meu direito legal. E porque toda vez que o dinheiro cai na conta, é um lembrete. Você tentou me humilhar. E perdeu. Renata, sei pouco. Não stalkeio ela nas redes sociais. Não pergunto de amigos em comum. Mas de vez em quando, uma informação chega até mim. Ela teve que vender o Audi porque não conseguia pagar a parcela.
Voltou a andar de metrô. Cancelou a academia, cara. Parou de viajar nos fins de semana. Não porque ela ficou pobre. Ela ainda ganha 27.500 líquidos depois do desconto da pensão. Mas porque o estilo de vida que ela tinha construído, aquele estilo de ostentação, de mostrar roupa de marca, de jantar em restaurante caro toda semana, não cabe mais no orçamento dela. E sabe o que é engraçado? Ela criou isso sozinha. Ela quis o divórcio. Ela quis usar a lei. Ela achou que ia me esmagar, mas esqueceu que eu passei 10 anos escrevendo histórias, analisando estratégias, entendendo como pessoas bem-sucedidas vencem batalhas. E uma coisa que todos eles têm em comum: paciência, informação e timing. Renata tinha a arrogância de quem acabou de subir na vida, daquele tipo de pessoa que esquece de onde veio assim que consegue alguma coisa. Ela esqueceu que eu paguei o cursinho dela, que eu segurei a barra quando ela estava estudando, que eu acreditei nela quando ninguém mais acreditava. E quando ela subiu, quando ela conseguiu o cargo, quando começou a ganhar bem, ela me viu como um peso, um troféu embaçado que ela queria trocar por um modelo novo. Ela queria um homem com carro importado, terno italiano, título pomposo no cartão de visita. E arrumou um, o Rodrigo, que também era casado, que também estava traindo a esposa, que terminou com ela assim que percebeu que ela não era mais a mulher confiante e bem-sucedida que ele conheceu, mas uma pessoa endividada, tomando remédio controlado, sustentando um ex-marido. Irônico, não é? Eu não arrumei outra pessoa. Não porque não apareceram, mas porque eu não preciso. Aprendi que tem coisas mais valiosas do que ter alguém do lado. Paz de espírito, por exemplo. Liberdade. A capacidade de acordar no sábado de manhã, abrir a janela, fazer um café, sentar no sofá de cueca e trabalhar no meu ritmo sem ninguém reclamando que eu devia estar procurando emprego de verdade. Trabalho de casa, de bermuda e chinelo, e ganho mais do que a maioria dos caras de terno que ela queria tanto impressionar. A diferença é que eu não preciso provar para ninguém. Não posto foto de roupa de marca, não ostento carro, não falo de quanto ganho, porque valor real não se prova. Se tem. E Renata nunca entendeu isso. Ela confundiu ostentação com valor. Achou que ser funcionária pública concursada, ganhar bem, ter estabilidade, era o ápice do sucesso. Esqueceu que sucesso não é quanto você ganha. É quanto você guarda, quanto você investe, quanto você constrói sem depender de ninguém. Meu pai, contador, sempre me disse: Gustavo, tem gente que ganha 100 mil por mês e tá falida. E tem gente que ganha 5 mil e é milionária. A diferença não é a renda, é o caráter. Caráter. Essa palavra que virou piada na nossa sociedade. Todo mundo quer parecer bem-sucedido. Ninguém quer ser bem-sucedido de verdade. Renata queria parecer. Eu queria ser. E no final, quando a farsa caiu, quando a verdade apareceu, quando o juiz bateu o martelo e determinou que ela pagasse a mim, não foi sobre quem ganhou mais ou menos. Foi sobre quem usou a inteligência, quem se preparou, quem teve paciência para esperar o momento certo. 6 meses atrás recebi uma mensagem dela, 2 da manhã. Eu estava em Florianópolis, trabalhando num projeto para um empresário de tecnologia, hospedado num Airbnb com vista para o mar. Gustavo, a gente pode conversar? Não respondi. Eu sei que eu errei. Eu fui arrogante. Eu te subestimei. Continuei sem responder. O dinheiro da pensão está acabando comigo. Eu não consigo guardar nada. Eu estou devendo cartão de crédito. Por favor, a gente não pode renegociar? Li. Pensei em responder. Pensei em dizer que ela podia entrar com um pedido de revisão no tribunal. Que se ela provasse que a situação dela tinha mudado, que ela estava endividada, o juiz podia reduzir o valor. Mas não respondi. Porque a situação dela não mudou. Ela continua ganhando os mesmos 32 mil. Continua com estabilidade. Continua com todos os benefícios que um servidor público tem. O problema dela não é dinheiro, é gestão. Ela gastou o que tinha, gastou o que não tinha. E agora está pagando o preço. E eu tô aqui, livre, tranquilo, trabalhando no que eu gosto, ganhando bem, viajando quando quero, sem dever nada para ninguém.
Todo mês, dia 25, o dinheiro cai. R$ 4.500. Eu nem uso mais. Boto direto numa aplicação separada. Quando acabar os 3 anos, vou ter juntado R$ 162.000, só da pensão. Vou usar esse dinheiro para fazer uma coisa que meu pai sempre sonhou. Abrir um pequeno espaço cultural. Um lugar onde escritores iniciantes possam publicar, onde a gente faça saraus, oficinas, eventos. Um lugar sem fins lucrativos, só pela arte, pela literatura. E quando inaugurar, vou colocar uma placa na entrada. Espaço Cultural Antônio Silva. Em memória de um homem que me ensinou que caráter vale mais que ostentação. Não vou colocar meu nome, não preciso. Porque a vitória não está em se vangloriar, está em construir algo que sobrevive depois de você. Renata quis me destruir, e no processo se destruiu, porque subestimou. Achou que eu era fraco, achou que eu ia aceitar quieto. Achou que a lei era automaticamente do lado dela, mas a lei é cega. E a justiça, quando bem usada, corta dos 2 lados. Se essa história lavou sua alma, se inscreve no canal. Aqui a gente não aceita traição calado. Bem-vindo a Alcateia.